Olá, como vai você? Como está a sua casa, a sua família, a sua vida? Como é que estão as suas realizações pessoais? Você está satisfeito? Você está bem? Muito bem, hoje nós queremos compartilhar com você uma palavra muito abençoadora. Como sempre, estamos aqui nas sextas-feiras, nesse horário, para nós compartilhar a palavra, né? E hoje a palavra que nós vamos compartilhar, ela fala do tempo, né? O tempo. Você já percebeu que a vida é um constante esperar? A vida é um constante esperar. Nós estamos sempre esperando. Hoje, por exemplo, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está esperando para chegar a hora de dormir, né? Ou, quem sabe, se você está assistindo aí na madrugada, quem sabe você está esperando amanhecer o dia, e quando amanhece o dia, você está esperando chegar aquela hora, daquele compromisso, enfim, esperando o dia passar, para chegar à noite, esperando para ir para casa do trabalho, esperando completar mais um ano de vida, esperando uma data chegar. E assim a vida, ela é um constante esperar. Nós esperamos chegar ao fim do ano, não é verdade? Nós esperamos o ano novo, nós esperamos o Natal, nós esperamos tantas coisas. E cada dia que nós vivemos, nós vamos entendendo que a vida é um constante esperar. Sempre estamos esperando alguma coisa. O salmista Davi, no Salmo 40, ele fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Né? Então Davi, ele tem uma expressão de que ele teve que esperar no Senhor. Esperar não no seu tempo, mas ele teve que esperar no momento exato marcado por Deus para que as coisas começassem a acontecer. Assim é com a gente, tá bom? Então, quero dizer para você que está assistindo aí no canal, né? De repente, você, ao ouvir essa mensagem, vai achá-la bastante importante. Certamente você vai lembrar de alguém, né? E essa pessoa que você vai lembrar, ela pode ser abençoada aí com esta mensagem, né? E você pode compartilhar ela também com seus amigos, com quantas pessoas você quiser. E você pode também aí embaixo fazer ou deixar um comentário a respeito dela. Para nós é muito importante o seu comentário, para nós termos noção do quanto esta palavra tem alcançado, tem sido útil, ou de repente tem sido inútil, né? Você tem toda a liberdade de escrever aí o que você quiser. Também você pode se inscrever no canal, né? Aí à direita da telinha, né? Clique ali em inscrever-se e depois tem ali um sininho, você clica no sininho e clique também ali em todas, né, para você receber as notificações, tá bom? E é isso aí. Então, queridos, é bom demais estar aqui, é muito bom. Eu estou acostumando com você aí que nos dá o prazer da companhia, né? E você que está aí no Facebook também nos assistindo, obrigado aí pela companhia, que Deus abençoe sua vida grandemente. E compartilhe essa live porque ela vai falar de tempo. Vai falar de tempo. Quanto tempo já passou, não é verdade? Quanto tempo já passou e quantas coisas aconteceram durante o tempo e quantas coisas irão acontecer daqui para frente. Ok? Então, queridos, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até a volta do Senhor.
Então veja bem que uma obra começou na sua vida e a certeza que nós devemos ter é que de uma vez que começou, ainda não acabou. Deus tem muito o que fazer ainda na nossa vida, na minha vida, na sua vida, e Deus vai fazer tudo isso na questão do tempo. É no tempo que Deus vai fazer a obra. E no tempo é que nós vamos adquirindo a maturidade. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no capítulo 3, nos fala ali do tempo também, que há para todas as coisas um tempo determinado. Né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de correr, tempo de parar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, enfim, tempo de ferir, tempo de perdoar, tempo de aproximar-se, tempo de se afastar, enfim, há tempo para tudo. Então hoje nós vamos falar sobre o tempo e vou dar o tema da nossa palavra de hoje. Né? Essa palavra sempre ela é endereçada para todo o público, porém há um público-alvo que é a liderança do ministério, da igreja, da sua igreja, para pastores, né? Certamente aqui estamos compartilhando experiências ministeriais que vão ajudar muito a liderança da igreja, porque como sempre falamos aqui, a igreja ela precisa sempre de estar cuidando da sua equipe de trabalho, alimentando, né? Por exemplo, quem tem o trabalho da lavoura, por exemplo, hoje já temos tratores nas colônias, né? Mas antigamente, quando a terra era lavrada por cavalos, os cavalos puxavam o arado, ou também pelos bois, aqueles animais que eram extremamente esforçados para puxar aquele arado, para que aquele bico do arado fosse levantando leivas de terra para preparar a terra, para arar a terra, para depois plantar, né? Eles eram extremamente desgastados no trabalho. Então estes animais, tanto bois como cavalos, né? Eles tinham uma alimentação melhorada. Eles não podiam apenas ser liberados do trabalho e ir pastar um pouco. Não, eles tinham que comer milho, tinham que comer uma ração mais forte. Por quê? Porque eles estavam trabalhando. Em contrapartida, outros animais da mesma espécie, eles estavam no campo, solto, e não trabalhavam, apenas comiam, sobreviviam. Então comiam, não havia uma necessidade de uma comida especial. Então, comparado os animais com o trabalho na lavoura, os quais exerciam uma função de desgaste físico e que era necessário uma boa alimentação para eles se manterem fortes e continuarem produzindo, assim também é a igreja, assim também é a liderança da igreja. Normalmente a liderança da igreja, em muitos casos, é cobrada, enfim, é cobrado fruto, é cobrado resultados, e às vezes se pergunta, né, quem tem cuidado da liderança da igreja? Quem tem alimentado? A liderança está realmente recebendo um alimento sólido, um alimento das lideranças maiores, não é? Para que a igreja produza. Há um projeto de trabalho da liderança da igreja para que os liderados trabalhem em cima desse projeto. Há uma visão, há um lugar a ser alcançado, há uma meta a ser conquistada, né? Então tudo isso envolve o trabalho, e isso envolve não só a questão igreja, como também empresa, né? Todo mundo tem que ter um alvo e tem que ter uma estratégia de trabalho, tem que ter um modus operandi para alcançar os objetivos dentro daquilo que está estabelecido.
né? Então, é o trabalho de liderança, né? Que nós sempre estamos aqui na sexta-feira para trazer novamente essa palavra para a liderança, ok, amados? Então, o tema da nossa mensagem de hoje, né, que está aí com base em Filipenses 1:6 e também em Provérbios, ou melhor, Eclesiastes capítulo 3, né? Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 8, que fala de que há tempo para todas as coisas. Então, com base nessas referências bíblicas, o tema é maturidade. Por que demora tanto? Né? Essa palavra ela é muito poderosa. Ela é uma questão. Maturidade. Por que demora tanto? Não é verdade? Por que demora tanto? A maturidade é algo adquirido ao longo da caminhada. Né? Nós hoje, falando em estação do tempo, qual a estação que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a estação do inverno, não é verdade? Inverno. E nós não podemos apertar numa tecla e pular para o verão ou para a primavera, que é a próxima estação, não é verdade? Até nós chegarmos no verão, nós precisamos percorrer cada dia, cada hora, cada semana, cada mês, até chegar na primavera. Então nós precisamos passar o inverno para chegar na primavera. E se nós quisermos chegar no outono, nós precisamos também viver cada dia da primavera com paciência para chegarmos até o outono. Ok? Então assim a vida ela é vivida por nós. Todos os dias nós vamos adquirindo um pouco de maturidade. Entre um tempo e outro, né, existe um espaço, existe um estágio. Então nós vivemos cada dia deixando para um passado e nos projetando para um futuro, né? E isto quer dizer que a cada dia nos projetamos para um futuro, vivendo o tempo mais curto da nossa vida, que é o hoje, que é o agora, né? Então esse tempo dura apenas 24 horas. Que saibamos viver bem cada dia e certamente o futuro a ser alcançado, que quando alcançarmos ele se tornará presente, né? Então seja brilhante para nós e possamos nos alegrar com o passar dos anos, conquistando os nossos objetivos. Ok, queridos? Então, para a maturidade, é verdade que nós vivemos épocas, desde que começamos a viver, não é? Nós ouvimos histórias, e histórias que nos falam de atalhos, não é verdade? Se você certamente já ouviu ou já contou para muitas crianças a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então veja que na história do Chapeuzinho Vermelho, né, teve ali um atalho, teve uma sugestão do Lobo Mau que mandou que orientou aquela menina a ir por um caminho mais longo, porque ele iria por um caminho, né, mais curto para chegar e completar o seu intento. Não vamos entrar no mérito aqui da história do Chapeuzinho Vermelho, mas só ilustrar a questão do atalho, né? Então hoje vivemos um tempo que parece que tudo tem que ser rápido, não é verdade? Tudo tem que ser rápido. Hoje nós vemos crianças, né, que discutem com os pais, que batem boca com os pais, como se fossem pessoas adultas, né? Então, logo, até que entendam alguma coisa de uma pessoa adulta, é preciso viver cada dia até se tornar um adulto. E isso leva muito tempo, né? É preciso completar-se semanas, meses e anos até alcançar uma certa idade para alcançar também um nível de conhecimento melhor a respeito da vida ou daquilo que se está discutindo. Então, guarde bem isso.
para maturidade não existe atalho. Não existe atalho. Se você, por exemplo, tem hoje, você é um jovem de 20 anos, você está na primeira idade, certo? 20 anos, primeira idade. Aí você vive mais 20 anos, você chega na segunda idade, você vai aos 40 anos. Aí você precisa chegar na terceira idade, você precisa viver mais 20 anos para você chegar nos 60 anos. Você estando com a idade de 60 anos, você já alcançou a terceira idade, não é verdade? Então você pega uma pessoa da terceira idade, uma pessoa da segunda idade e uma pessoa da primeira idade, uma pessoa de 60 anos, outra de 40 e outra de 20. Você vai ver que há um desnível de maturidade muito grande, né? Muito grande. Aquela pessoa de 20, jamais ela terá a maturidade do de 40, né? Jamais. A menos que ela viva mais 20 anos, que ela alcance os 40, né? Aí ela vai ter uma maturidade de 40. Aquela pessoa de 40 anos, ela não terá a maturidade daquela de 60, da terceira idade, porque ela está no meio do caminho. Então a maturidade daquela pessoa é de 40 anos. Ela não pode externar ou exalar uma experiência que ela não tem, ou uma maturidade que ela não tem. Então a maturidade, ela é vivida a cada dia, e para se alcançar a maturidade não existe atalho. Precisamos viver cada dia, não é? Precisamos viver cada dia e precisamos viver vários anos para alcançar a idade adulta. Eu quero abrir um parêntese aqui e dar uma palavrinha aqui para os pais, né? Para os pais que têm crianças em casa e que de repente você está cobrando um comportamento das crianças aí de até 10 anos, vamos colocar assim, crianças de até 10 anos, de repente você está cobrando aí uma maturidade de 18 anos, por exemplo. Né? Comportamento, procedimento, até experiência, até cobrando, quem sabe, uma maturidade das crianças que nunca vão passar para você aquela maturidade. Quem tem 10 anos, vai ter a maturidade de 10 anos. Tem 10 anos e 10 anos. Tem crianças que têm 10 anos, são menos instruídas. E tem outras que de repente têm 10 anos e são mais instruídas. Tem crianças que têm 10 anos e são bastante inteligentes. E tem crianças que têm 10 anos que têm bastante experiência pelo sofrimento que tiveram desde a sua infância. Então, muitas vezes a criança de 10 anos ela tem uma experiência a nível de teoria, de conhecimento teórico, né? Mas não viveu aquela pessoa que está passando por momentos difíceis e aprendeu no fogo da batalha, não é? Hoje mesmo nós temos aqui em casa, temos fogão a lenha e queima lenha aqui o dia inteiro, porque frio é bastante. E então hoje 2 meninos vendendo lenha numa carroça me ofereceram lenha, né? Eu olhei a idade daqueles meninos, eles deviam ter 13 anos dessa idade, com 12, 13 anos. É melhor do que estar na rua sem fazer nada. Mas aí que eu me refiro à questão da maturidade desses meninos que aprendendo estão a trabalhar desde a sua infância, né? Então, pelo fato deles estarem trabalhando, eu acabei comprando uma carroça de lenha deles, pela me sentir, de certa forma, compromissado com eles por ver 2 meninos trabalhando, né? Então me senti na necessidade de apoiá-los, não é comprando, porque também preciso, né? E me senti bem, e eles também ficaram felizes com a venda que conseguiram fazer. Então a questão da maturidade, então nunca cobre uma certa maturidade
dos seus filhos quando eles ainda não têm. Não é? Não trate uma criança como um adulto. Não trate uma criança como um adulto. Criança é criança. E às vezes você tem que descer ao nível da criança, se tornar uma criança de novo, né, para você compreender as crianças de casa, não é verdade? Então, quero deixar aí, agora eu fecho o parênteses aí na questão das crianças, ok? Então, para a maturidade é requerido tempo para se adquirir a maturidade. Nós começamos a viver no ventre da nossa mãe. Depois que cumprimos aquele período de gestação, né, então estamos prontos para romper a bolsa, né? Então rompemos a bolsa e nascemos. Aí acontece o processo do crescimento físico, né? Acontece aí o processo do crescimento físico. Depois vem, quando nós nos convertemos, vem o processo do nível, da maturidade espiritual, da minha vida com Deus. E isso não acontece num piscar de olhos. Não é na varinha de condão, que se bate a varinha, não é no conto de fadas, né? Não, como também não é um milagre, que é uma realidade, né? E isso não é um milagre, isto é um processo. Não é milagre, né? É maravilhoso. Muitos milagres não se explica. Deus é o Senhor dos milagres, nós cremos em milagres, vivemos milagres de Deus, mas a maturidade não é um milagre. A maturidade é um processo que acontece a cada dia que nós vivemos. Então, precisamos de vários anos para chegar à idade adulta. E voltamos então a Filipenses aí 1:6, que o apóstolo Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir até a volta do Senhor Jesus, ok? Enquanto nos preocupamos em crescer muito rápido, Deus se preocupa em que sejamos fortes. Pense bem nisso. Enquanto a gente pensa em crescer ligeiro, rápido, Deus quer que nós cresçamos sim, mas que a gente cresça e seja forte, e não sejamos como um pé de abóbora, por exemplo, não é? Eu vou levar você até a história de Jonas, quando estava no sol, observando a cidade de Nínive, para ver se Deus ia destruir a cidade, e estava no sol escaldante. Deus faz nascer da noite para o dia um pé de abóbora, para que cubra a cabeça de Jonas, né? Para que ele não seja tão desgastado com o sol. Então é uma planta que cresce rápido e basta um pique de uma lagarta e ela morre rápido também. É importante que você que tem necessidade de que as coisas sejam tudo muito ligeiro, entenda que você precisa ter raiz, né? Plante uma árvore. Para você que tem pressa e acha que de repente você já devia estar aí no ápice, né? Observe uma figueira quando ela cresce, né? Observe a erva daninha e observe uma figueira, como ela cresce. Você não vai ver ela crescer. Para você ver uma figueira crescer, eu acredito que quem planta uma figueira, ele planta para a próxima geração, né? Ele planta para a posteridade, porque uma figueira leva anos até se tornar uma árvore frondosa, como também uma palmeira, da família das palmeiras. Estas árvores, elas levam 70 anos para se tornarem uma árvore madura, né? Uma árvore adulta. Então assim é a maturidade. Nós não podemos crescer rapidamente e ser frágeis. Você não vê que hoje as informações, né? Nada contra, né? Mas me vem à memória aqui quando nós vemos hoje uma geração de musculosos, não é verdade? Uma geração de musculosos, né? Que levantam peso, fazem esterofilismo e física, exercício e tal, levantam peso, né? E muitas vezes eu digo, né? Se pegar uma enxada, né, o dia inteiro trabalhando, me perdoe se você é um esterofilista, se você é um levantador de peso, se você tem um físico maravilhoso, certamente você tem uma boa saúde. Mas o que acontece às vezes? Um período de academia é um período de 1 hora, ou quem sabe mais do que isso, mas o trabalho duro de levantar peso o dia inteiro é um trabalho que realmente vai movimentar não só braços e
pernas e bíceps e tudo mais, mas vai mover toda a estrutura de uma pessoa. Então, a resistência, o que quero dizer com isso é a resistência. Então, precisamos desenvolver uma fortificação constante na nossa vida, para que quando chegarmos à nossa maturidade, a gente tenha ou pouca maturidade, ou um pouco mais, ou uma quantidade grande, ou uma maturidade grande, mas que nós sejamos fortes nela, que não sejamos pessoas que têm uma maturidade superficial, que tem aparência de que sabe, que tem base, que tem estrutura, mas não tem, né? Então, a maturidade, ela é preciso ser vivida cada dia, né? Enquanto nós nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que nós sejamos fortes. Então não existe atalho para a maturidade. Tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece no tempo certo. Deus não se atrasa e nem se adianta. Então, na maturidade, no caminho, existem lutas e batalhas, né? As lutas e batalhas nós temos durante o período em que amadurecemos, não é verdade? Nós amadurecemos tendo lutas e batalhas, e elas são necessárias. Por isso o apóstolo Paulo falou, dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele a concluirá, né? Então, durante o período em que Deus vai nos levando à maturidade, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Você que de repente está me ouvindo, né? Pense em 10 anos atrás para você ver. Pense há 10 anos atrás. Quem era você com 10 anos atrás? Hoje você é outra pessoa, seja um homem, seja uma mulher, né? Seja um jovem, não é? Uma diferença de 10 anos é uma boa diferença para se analisar. Quantas coisas menos você sabia há 10 anos atrás e quantas coisas hoje você sabe com 10 anos a mais, né? Então isto quer dizer, você amadureceu um pouco mais, você adquiriu mais maturidade. Então é necessário que compreendamos que tudo acontece no seu tempo certo. Então é a questão de nós cuidarmos de pessoas. É verdade, uma pessoa nova na fé é como uma criança recém-nascida. Não podemos também lhes dar comida demais. Precisamos ir passo a passo. Você não ensina uma criança de 10 anos, de 10 meses, por exemplo, você não ensina uma criança de 10 meses a correr. Você ensina primeiro ela engatinhar e depois caminhar. Vai se agarrando nas coisas, nos móveis da casa, e ela vai lentamente, às vezes saindo de um móvel para o outro, ou da parede para o sofá, e até ela se tornar livre e caminhar sozinha. Então é passo a passo, né? E você percebe que uma criança, assim que aprende a caminhar, ela já quer correr? É natural. É natural, então é onde as mães dizem: não corre, cuidado, vai cair, não sobe aí. Ela está progredindo, né? E cada tombo que cai, aprende a dor de cair e também acaba exercendo a posição de aprender a se levantar. Ela tem que aprender a se levantar e para isso ela vai cair. Então isso tudo faz parte da formação madura de uma pessoa, não é? Então, quando nós somos um homem novo, nós precisamos ter conhecimento para amadurecer. Você é uma pessoa nova na fé, vá caminhando, é preciso. Por isso ninguém, de uma vez que conhece a Cristo, ninguém deve desistir. Precisamos continuar andando em direção a Cristo, tendo comunhão com os irmãos, tendo comunhão na igreja, não é? Nós como líderes de pessoas, líderes de igrejas, nós devemos entender os novos na fé, não é? Não é comum nós encontrarmos pessoas maduras na fé, não é comum e não existe. Ninguém que se converte amadurece da noite para o dia, né? Então é preciso tempo.
E nós, como cristãos, como pastores, como líderes, precisamos cuidar dessas pessoas a fim de que elas se tornem maduras. E com isso nós também vamos amadurecendo, aprendendo e adquirindo maturidade no fator cuidado, né, dessas pessoas. Ok? Então nós somos transformados gradualmente. Gradualmente nós somos transformados. É preciso ter paciência, né? E aí se pergunta, mas por que demora tanto? Por que a maturidade demora tanto, né? Por que demora, né? Eu tenho pressa de ser maduro. Por que demora tanto? Por quê? Você sabe por quê? Porque nós somos demorados ou tardios para aprender. Você já viu quantas vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa para que isto atinja o nosso cérebro e crie calo na nossa memória? Quantas vezes, né, nós precisamos ouvir a mesma coisa? Por isso que dizemos, né, que a repetição é a mãe do caráter e da habilidade, né? Então nós somos demorados para aprender, por isso que a maturidade ela demora bastante, porque é vivida a cada dia. E enquanto nós não aprendermos, ou enquanto nós não entendermos, nós precisaremos passar pela mesma situação até que aprendamos. Não é quantas coisas a gente encontra assim em comportamentos dos mais diversos, quantas pessoas insistem em não dar ouvido, por exemplo, a uma liderança da igreja. Quantas pessoas não escutam uma pessoa mais velha, não é? Eu gosto muito de uma, não é uma música, né? Mas é uma declamação, não é, do Cid Moreira, que se chama Desiderata, né? Desiderata. E tem uma frase que ele diz assim: nunca despreze um conselho de um mais velho. Nunca despreze um conselho de um mais velho. Por que não se despreza? Porque um mais velho tem maturidade, já passou por aquilo, tem de sobra para dar para os mais novos, né? Então, amados, é preciso várias vezes acontecer algumas coisas para que a gente aprenda. E enquanto você não entendeu, enquanto você não aprendeu, você não aprendeu e você não entendeu. Então você ainda não é. Não é? Você ainda não é. Entre saber, entre conhecer, saber e ser, há uma diferença muito grande. Eu só serei se eu fizer. Não é? Por exemplo, uma pessoa que se forma na faculdade, ela tem todas as informações e tem o dia da formatura. Quer dizer, ela concluiu todo aquele processo de aprendizado. Agora, essa pessoa vai ter realmente uma formação, vai ser quando pôr a mão, né? Quando pôr a mão no arado, quando começar a desenvolver a sua função para a qual se formou na faculdade. Aí vai adquirir, não é, a experiência. Tem profissionais que são novos no mercado de trabalho e não tem experiência, não tem maturidade, né? Não tem maturidade. Então precisa conviver com alguém que tenha uma maturidade acima para que ele sofra menos, para que ele não tenha que quebrar a cara para aprender, né? Outra coisa também, por que demora tanto a maturidade? Você já percebeu como voltamos rápido aos velhos hábitos? Você já parou para pensar? Como nós rapidamente, vamos falar assim que fica mais bonito, né? Eu acho que para mim fica melhor também, para não estar dizendo você, né? Mas nós, seres humanos, nós voltamos muito rápido aos velhos hábitos. E quando nós voltamos aos velhos hábitos, nós deixamos de romper, nós paramos.
nós não rompemos, nós não nos inovamos e nós não nos renovamos. Então, por isso a maturidade demora tanto, porque com muita facilidade nós voltamos atrás. Ok? Outra coisa, queridos, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja bem, queridos, como isto é importante no processo da maturidade, no processo do amadurecimento. Eu estou falando em maturidade aqui, queridos, em todos os sentidos, né? Você pode ser bem maduro em alguma área de sua vida e você pode ser imaturo numa outra área, né? Então cada um vai pegar a sua fatia, não é? Cada um vai pegar a sua fatia que cabe a você nesse tema que é maturidade, porque demora tanto. Então muitos vão ao médico, né? Ou eles chegam para o pastor e eles dizem para o médico: olha, eu preciso que você me dê um remédio que passe essa dor em 30 minutos. Quer dizer, passou um período adoecendo e de repente quer que tudo volte ao normal num piscar de olhos. Nós, como pastores, passamos por situações de pessoas, e eu posso dizer também de pessoas mal ensinadas por muitos líderes de igrejas, me permita dizer assim, que ensinam as pessoas de forma errada. Não é? Muitas pessoas dizem: o senhor tem que orar por mim e a situação lá na minha casa vai mudar. Isso não é assim. Por quê? Porque Deus não faz o nosso papel. E nem nós fizemos o papel de Deus. Cada um faz a sua parte. Eu já passei por situações que as pessoas dizem: pastor, o senhor tem que orar e a situação tem que mudar lá. Não é assim. Então, tivemos situações que tivemos que chamar a pessoa, às vezes uma pessoa já de uma certa idade, com mais idade que a gente, não é? Que aprendeu errado, né? Que tem que ser, que uma oração muda um comportamento de alguém, que uma oração muda um relacionamento. Não é uma oração que muda um relacionamento. O que muda um relacionamento é a mudança de raciocínio, a mudança de comportamento, né? E então as pessoas, muitas vezes, nós queremos tudo de uma forma muito rápida. E isto é o que vivemos hoje. É tudo rápido e ninguém quer ter paciência de esperar. É por isso que hoje nós encontramos aí um índice altíssimo de mortes de jovens. Um nível altíssimo de morte de jovens no nosso país. Porque eles acham que, de repente, são os donos, não é, da terra, são os donos da região, são os donos do bairro, são os donos da cidade, e eles se tornam mentalmente, ilusoriamente, artistas de Hollywood, que não existe aqui, né? Não existe aqui. Então é uma fantasia, é uma mentira, e querem ter domínio quando nem de suas vidas eles sabem cuidar, né? Então é importante que nós, sabendo dessas verdades, né, nós tenhamos uma posição e saibamos esperar, saibamos viver cada dia até que nos tornemos adultos. Nós vemos diante dos nossos olhos muitas coisas que devem servir de lição para nós. Basta nós olhar para os lados, não é? E analisar o que acontece nos nossos dias e vamos ver que é preciso ter paciência para alcançar o nível de maturidade. Ok? Então vamos adiante. Crescer é doloroso e assustador. É assustador. Não há crescimento sem mudança. Pense bem, não há crescimento sem mudança. Perceba você quando você era um menino ou uma menina. Lembra quando você era uma criança, hoje você é uma pessoa adulta? Lembra, quem sabe, do seu jardim,
quando não havia nada, e hoje as flores cresceram, e hoje elas têm uma aparência bonita, hoje a sua casa tem um belo jardim, antes não tinha, mas as flores cresceram e mudaram, elas mudaram, mas passou por um processo doloroso. Daqui a algum tempo, né, há uns 2 meses por aí, nós vamos estar já vivendo na primavera. Então você pode ver que na primavera a vegetação ela vem com uma força extraordinária. Uma força extraordinária, né? A vegetação vem com muita força, não é? Eu vejo aqui meus pés de fruta já agora nesse mês, elas já estão se preparando aí para a primavera. Já começa a vir brotos novos e as árvores elas vão se arrebentando, não é? É a fase da transformação, quer dizer, crescer, ser maduro implica em muitos momentos de dor. Nós temos que passar por momentos dolorosos para alcançar a maturidade, senão nós nunca vamos ser maduros, não é? É por isso que muitos criadores de passarinhos, não é, quando criam um passarinho dentro de uma gaiola, aonde ele nasce dentro da gaiola, se soltar aquele bichinho, ele corre o risco de morrer de fome. Não acredito que morrerá de fome, né? Eu digo isso, é uma opinião pessoal minha, porque ele tem um instinto natural que Deus deu, né? Mas veja bem, se ele for solto, ele corre o risco de ter muita dificuldade de achar comida. Em contrapartida, aqueles que vivem soltos, eles têm uma facilidade enorme de sobrevivência, né? Então, um tem uma experiência larga lá fora, porque vive lá fora, e outro que não vivia fora da gaiola vai ter momentos dolorosos para crescer, para aprender a sobreviver, buscando alimento dos mais diversos sobre a terra, os campos e as árvores, né? As matas e florestas, enfim, né? Então, não há crescimento sem mudança. Preste bem atenção nisso, né? Se você quer crescer, se prepare para passar por um processo de mudança, por um processo de transformação. E outra coisa, não há mudança sem medo. Você já percebeu que há alguns momentos que você está passando por um processo de mudança, né? Você está chegando à idade adulta, você está se tornando maduro no seu ministério, de repente você passa por outros processos que você ainda não passou no ministério. Você passa a ter problemas de repente com a própria liderança, com os próprios liderados ou os líderes que você nunca viveu. Você passa por esses processos de medo. São cavacos do ofício, são ferramentas que são usadas, às vezes Deus usa ou nós mesmos criamos certas situações que de uma forma ou de outra elas vão cooperar para a nossa maturidade. Elas vão cooperar para a nossa maturidade, não é? Então o medo ele faz parte também da caminhada. Mas prossiga, mesmo batendo o joelho um no outro, mesmo tremendo a base, mas prossiga, você vai crescer, você vai amadurecer. Você percebe, né? Você percebe? Ontem eu fui na fruteira comprar umas bergamotas e eu percebi que durante o período em que aquela bergamota estava verde no pé, ela foi picada por insetos, vários piquezinhos, ficou marcado na casca, mas ela não deixou de crescer. Ela cresceu, amadureceu e carregou as marcas das picadas dos insetos, mas ela não deixou de ser uma bergamota madura. Então assim somos nós. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada, que nós levamos marcas. O apóstolo Paulo mesmo ele disse, eu trago as marcas, não é? Ele considerava isso as marcas
pela pregação do Evangelho. As marcas que ele tinha, não só no seu corpo, mas também na sua memória, como também na sua própria alma, marcas por amar a Cristo, por servir a Cristo acima de qualquer outro objetivo. O apóstolo Paulo, ele falava disso. Então nós, queridos, ainda onde você está servindo a Deus, na sua igreja, não é junto do seu pastor, ou você pastor aí junto com a sua liderança, tem coisas que são marcas, não é que nós precisamos carregar conosco. Não nos ferir, não nos encolerizar, ou nós não nos tornarmos magoados, ou ofendidos, ou feridos, como se isso fosse necessário para a nossa vida. Não, se livre disso, do que depende de perdão, perdoe logo, e erga a cabeça e vá em frente. Você nunca terá uma brecha aberta para o diabo te retalhar depois, né? Então, o medo acontece, momentos novos acontecem. Em cada situação nova que vivemos no ministério, logo tendemos a sentir medo, mas vamos em frente. O Senhor é conosco, a obra, como disse Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele a concluirá em sua vida, né? Então, também não há perda sem dor, né? Tudo que nós perdemos dói um pouquinho, não é verdade? Pense bem, né? Se tudo no geral, vê se não dói. Mas a própria perda, ela traz a cura e traz a renovação. Você precisa continuar em pé. Não é verdade? Você precisa continuar em pé. Esta é a grande verdade. Você pode perceber, querido, que numa tempestade, nesses dias nós tivemos aí muito vento e muitas árvores perderam seus galhos. Preste bem atenção nisso. Muitas árvores perderam alguns de seus galhos, porque a tempestade impetuosa veio e quebrou os galhos daquela árvore. Ela ficou, né, com os galhos menos, mas as suas raízes continuarão nutrindo o restante que ficou e ela continuará crescendo. Assim somos nós, amados. Não há perda sem dor. Toda perda causa uma dor, mas a perda também traz a cura e traz a renovação. Você pode ver que quando você corta o galho de uma árvore, aquele galho ele se cura, a árvore cura-se, não é? Ela vai se fechando e ela vai sendo curada. O galho não está mais ali, mas ela não morreu por causa disso. Assim, o seu ministério não pode acabar por causa das lutas e das adversidades. Afinal de contas, querido, nós estamos no processo. Nós estamos no processo de amadurecimento. Nós estamos no processo de amadurecimento. Estamos amadurecendo. E quando nós estamos amadurecendo, nós estamos adquirindo mais sabedoria, nós nos tornamos mais contemplativos, mais analíticos. Você pode ver. Compare um jovem de 20 anos e compare uma pessoa aí de 60 anos, por exemplo. Quem é o mais contemplativo? Muitas vezes o jovem, por ainda não ter uma maturidade a mais, ele está indo para um lugar onde vai, daqui uns dias, sofrer um dano. Mas o mais experiente, ele vai analisando e ele já sabe o que vai dar. Por quê? Porque ele tem mais experiência, ele já aprendeu, ele já passou por momentos semelhantes. E nós precisamos entender que tudo é necessário. Você lembra daquela passagem de Romanos 8:28? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito? Então, há um propósito, e a obra que está no processo, e quem está no comando é o Pai, é o Papai querido, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que está no comando, pois Ele nos guiará em toda a verdade. Ok? Outra coisa, amados, e nós caminhamos aí para a reta final. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Não é tão rápido assim. Mudei de hábito.
Não, você vai mudar de hábito, então você vai passar por um processo de disciplina. Isso não é um milagre, isso não é um piscar de olhos, né? É como se você pisca os olhos e já aconteceu. O que vai ser um piscar de olhos vai ser o arrebatamento da igreja, como diz a palavra de Deus, vai ser rapidinho, né? Mas hábitos levam tempo para se desenvolver. Nosso caráter é a soma total de nossos hábitos. Você é aquilo que você faz. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Veja o que ela faz. Ou então, depois que ela sai, aí você vai conhecer o caráter. Depois que aquela pessoa sai de algum lugar, você vai conhecer o caráter daquela pessoa, né? Porque ela é a soma total de seus hábitos, daquilo que faz. Se eu não sou gentil e eu quero ser uma pessoa gentil, eu devo desenvolver o hábito de ser gentil. De repente você é uma pessoa meia retraída, você é uma pessoa fechada, você não é muito aberto, você não conversa, você não dá um abraço, não é? Você não se aproxima muito, mas você não quer ser assim como você é. Então você vai desenvolver o hábito de ser mais comunicativo, de dar um sorriso, de aprender a perguntar o nome das pessoas, pelo menos o seu endereço, não é? Você vai puxar um assunto, ou mesmo que seja daquele tempo antigo, o que você acha? Vai chover hoje? Né? As pessoas antigamente, quando se sentavam, não é? Eles ficavam olhando para o céu, não tinham assunto, e diziam um para o outro, pois é, esse tempo, né? Eu acho que vai chover, né? Ou quem sabe a pessoa diz, faz muito tempo que não chove, né? Aí o outro vai dizer, realmente, os milhos lá na minha lavoura estão ficando secos, né? E daí começa o assunto. Então, se você quer ser uma pessoa gentil e comunicativa, você precisa desenvolver o hábito de ser comunicativo. Precisa ter disciplina e não voltar aos hábitos antigos, como falamos minutos atrás, ok? Então, com o tempo, você vai ficar bom naquilo que você faz. Você vai ficar bom em qualquer coisa, basta você permanecer, ok? Então, voltamos a dizer que a repetição, ela é a mãe do caráter e da habilidade. Ok, queridos? Então, quero deixar com você esta palavra, não é? E dizer para você, seja paciente. Seja paciente e cresça com saúde física, mental e espiritual. Não fique doente pela impaciência. Não fique doente porque você está impaciente. Não fique doente porque você queria que a semana já tivesse passado. Ou não fique doente porque você já queria estar em 2022. Não, calma. Viva 2020, 2021 para você chegar em 2022. Então não fique doente por causa da sua falta de paciência, ok? Quero deixar essa palavra com você. Quero te dizer que você está no processo. Não é? Deus está cuidando de você. Você não é um nômade. Você não é uma pessoa... apenas uma pessoa a mais na multidão. Você é especial, você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem dons que Deus te deu. Deus te levará por caminhos de repente bastante escabrosos, né, para você aprender e para você amadurecer. Todo caminho ele tem um início, ele tem meio e ele tem fim. Todo tempo passa e é na somatória de um dia após o outro que nós vamos adquirindo a tão desejada maturidade. Você entendeu por que maturidade demora tanto? É porque na verdade maturidade demora tanto. E guarde isso, não há atalho para a maturidade. Se você não é maduro em alguma coisa, não se meta, né? Não se meta ainda. Busque do Senhor a direção e para que você faça todas as coisas dentro daquilo que você é capaz. Mas não deixe também de passar pelos momentos difíceis, não fuja deles, porque eles vão te ajudar a crescer, não é? Você sabe que crescimento traz mudança, né? Mudança. E as mudanças, elas causam às vezes dores. Não é? Mudança, crescimento causa dor, mas as dores, elas são curadas também pelo crescimento, pelos momentos difíceis, ok? Então não olhe para trás,
não se desespere, né? Você está no processo, prossiga, faça melhor, faça além daquilo que te é pedido, para que ninguém diga que você é um servo inútil, né? O servo inútil, segundo a palavra de Deus, é aquele que fez só o que lhe foi pedido. Vá além, seja melhor. Você será bom em qualquer coisa que você se propor. Seja repetitivo nas coisas, porque é necessário. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Ok? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te dê paciência para você prosseguir a sua jornada. Eu te abençoo em nome de Jesus, abençoo a tua casa, a tua família, a tua igreja, a tua liderança, os teus liderados, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, então. Você chegou ao finalzinho, né? Então, dê um like aí, dê um certinho, compartilhe com seus amigos, desça lá embaixo e escreva uma palavra, um comentário a respeito da palavra que você ouviu. E também você que não é inscrito no canal aí, inscreva-se, clique ali no vermelhinho ali, inscreva-se e clique no sininho e todas para que você receba todas as notificações aí das mensagens, enfim, dos cultos que estão nesse canal. Ok, amados? Que Deus abençoe você, fique com Deus, que o Senhor te prospere em tudo que você colocar a sua mão. Shalom Adonai.